bênção poder estarmos reunidos na presença do nome de Jesus. Bom, tem gente que está estranhando, eu sou o pastor Ricardo Capper, tá? E depois de 8 anos eu descobri que a primeira faz tchan, a segunda faz tchan e a terceira faz tchan, 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 né? Então tem muita gente aí, falei, chegou aqui, quem é esse homem, né? 8 anos e não está mudado. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite, encerrando a nossa série Consolide a sua adoração. Você pode falar consolide a sua adoração? E durante 5 semanas nós conversamos, lemos a palavra de Deus, estamos orando pela nossa adoração, que começa dentro da nossa casa. Falamos sobre a mulher samaritana e falamos sobre adoração e intimidade com Deus. Nós falamos que você foi criado para adorar. Nós conversamos e aprendemos com Davi como celebrar na presença de Deus. E na semana passada nós conversamos um pouquinho mais sobre adoração. Na verdade foi a Páscoa, mas pela manhã nós falamos sobre o poder do louvor. Qual é o poder quando nós adoramos a Deus no meio das nossas tribulações? E hoje eu quero fechar essa série de mensagens falando sobre você se torna aquilo que adora. Você pode dizer você se torna aquilo que adora? Eu quero convidar, mesmo sentado, a ler um texto que é um dos mais difíceis do Antigo Testamento, Isaías capítulo 6. Você já viu, eu já usei esse texto muitas vezes, você já ouviu tantas pregações, principalmente na área de missões, mas eu quero falar sobre adoração. Isaías capítulo 6, é que nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ler de 1 até o versículo 13, Isaías capítulo 6. Enquanto você vai tentando encontrar o texto, eu vou abrir um parêntese aqui de um recado. Semana que vem, dia 18, sábado, 14h30, lá na Luiz Ralph Benatti, nós vamos ter uma audição, um teste para o Ministério de Louvor. Então você que é membro da igreja, você que está fluindo na vida da igreja, você pode talvez procurar alguém no louvor ou estar lá, 2h30, os testes que serão realizados na área vocal, né? Talvez você, para homens e para mulheres, em todos os instrumentos, vai acontecer semana que vem, 2h30, fica o convite para você lá na Luiz Ralph, sábado que vem, 2h30. Isaías capítulo 6, de 1 a 13, mesmo assentados, em referência à palavra de Deus, nós vamos ler o texto aqui. Se você achou, diga amém. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Vamos orar mais uma vez. Eu queria convidar você à oração. Mas nós fazemos esse culto é orar. E a palavra diz que a minha casa será chamada a casa de oração. Pede a Deus para que você possa ouvir a palavra. Esse é o principal propósito, que você tenha ouvidos para ouvir o que Deus quer falar com você através da palavra dele.
A gente não veio aqui para ver uma exibição, ver qualquer outra coisa, mas nós saímos de casa e eu creio que esse é o seu desejo, mesmo você que foi convidado, ouvir a Deus, ouvir ao Senhor. Eu queria que você orasse e pedisse a Deus nessa noite em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a Tua palavra, olhos para enxergar, mente para entender, que é o contrário da mensagem que o Senhor chamou Isaías para pregar. E eu peço a Ti que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Eu clamo a Ti, o Senhor nos ensine a adoração, que possamos nos tornar aquilo que adoramos. O nosso desejo é adorar ao Senhor. Por isso, tira o desassossego do nosso coração, quebra cadeias, quebra amarras. Há tanta gente necessitando da manifestação do Senhor. Por isso, desejamos ouvir a Tua voz e a Tua palavra e obedecê-la. Glorifica o Teu nome, edifica a igreja, Senhor. Nós somos Teus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Uma das principais coisas que eu tenho descoberto como pai, vai fazer 7 anos que a minha filha mais velha ela tem, e a minha menor vai fazer completar daqui a alguns meses 2 anos, é que tudo aquilo que eu e a minha esposa faz, elas imitam. É muito interessante, seja para o bem, seja para o mal, elas imitam tudo, literalmente, até o ato de usar o Presto Barba. Se eu não tomar cuidado, a minha pequenininha, ela pega o Presto Barba para tentar de alguma maneira passar no rosto. Elas utilizam os sapatos da mãe que nem cabem nos seus pés, e elas fazem isso todo o tempo. Você que é pai, quando são pais aqui, sabem disso que eu estou falando. Os nossos filhos nos imitam, eles procuram os nossos atos, e eu quero dizer para você que as nossas crianças, elas fazem e dão início àquilo que nós fazemos até hoje na vida adulta, que é imitar. Nós imitamos. Talvez você relembra o tempo da escola, nós refletimos, consciente ou inconscientemente, outras pessoas, coisas, nós aprendemos na vida imitando pessoas. Na escola, essa é talvez o grande desafio da adolescência, que é a pressão do grupo. Nós nos juntamos aos grupos que nós nos identificamos, imitamos. Talvez o grupo da moda, talvez aqueles que talvez para sermos aceitos. Mas a grande realidade é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, e esse texto de Isaías capítulo 6, e quando vamos falar de adoração, estamos na 5ª semana, Deus vai dizendo que nós refletimos aquele a quem adoramos. O povo de Israel nesse texto refletia a Deus em alguns momentos e refletia os seus ídolos em outros. E essa é a realidade que eu quero que você entenda no início dessa mensagem. É isso. O que eu e você refletimos nessa noite? Olha aqui para mim, querido. O que eu e você estamos refletindo no dia a dia, talvez nas nossas conversas, nos nossos trabalhos. E a grande realidade é que a base bíblica é uma só. Deus criou você, Deus me criou para refletir o brilho do seu valor, o brilho da sua glória. Por isso que a Bíblia cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. E quando nós não refletimos ao Senhor, nós vamos refletir alguma outra coisa, seja ela qual for. Nós vamos refletir o time de futebol, o time da moda, o dinheiro. E isso tem um nome nas escrituras sagradas. Você sabe qual é o nome disso? Idolatria. Você pode falar idolatria? E um princípio que você vai ouvir nessa noite muitas vezes para conversar na sua célula é que as pessoas, elas se parecem com o que veneram. As pessoas se parecem com aquilo que elas adoram, seja para a sua destruição ou para a sua restauração. Não há onde fugir. As pessoas vão parecer aquilo que elas veneram, aquilo que elas se prostram, aquilo que elas colocam o seu coração e a sua energia. Elas se parecem para a destruição ou para a sua restauração. E a Bíblia chama isso de idolatria. Há um paralelo. Idolatria e adoração são coisas que estão interligadas. Talvez a pergunta que você faz é essa: pastor, o que é essa tal de idolatria que crente acha que sabe o que é? Crente olha talvez para os católicos ou olha para outras religiões e diz: isso aí é idolatria. Mas a palavra de Deus tem um verso que todos sabemos, que diz o que? Vamos ler todos juntos. É o primeiro mandamento, os 10, o decálogo. Deus ele abre, parece um processo dizendo: não tenham outros deuses diante de mim. Talvez é algo que parece simples para nós, mas idolatria é você ter qualquer outra coisa, qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Eu não estou falando na teoria, porque se eu perguntar para você se Deus é prioridade, você me responderia coisas tais como: se não fosse eu não estaria aqui, pastor. Se não fosse eu não seria membro da igreja. Se não fosse eu não seria cristão. Mas não é na teoria, é na prática. Idolatria é ter qualquer coisa na sua vida que seja mais importante que Deus. Qualquer coisa que absorva o seu coração, que tome a sua paixão, a sua imaginação mais do que a Deus. Tem algumas frases
de alguns autores que são usados por Deus. O Tim Keller, que é pastor de uma grande igreja lá nos Estados Unidos, ele diz que idolatria não é apenas um fracasso em se obedecer a Deus, mas a dedicação de todo o coração a algo além de Deus. E essa é a pergunta que eu faço para você: o que é que você tem dedicado o coração? Talvez duvidando, colocando um Jesus misturado naquilo que você faz, colocando uma linguagem gospel, talvez colocando uma linguagem e você dedica o seu coração a algo que não é Deus, mas você põe uma oração ali no meio: Deus abençoa, Deus tem o melhor para mim, Senhor, Tu és prioridade. Uma outra frase do Martinho Lutero, que ajuda a definir o que é idolatria, ele diz: tudo aquilo a que seu coração se apega e se entrega com fé, isso é o seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto ao ídolo, que é o ídolo de muitos de nós que estamos aqui nessa noite, mesmo negando os nossos ídolos. Nós somos tentados, irmãos, isso que eu quero chamar você à reflexão. Nós vamos orar no final, a arrumar substitutos, colocar no lugar de Deus, sem estar conscientes disso, sem sabermos que nós estamos fazendo isso. Pessoas aqui, há muita gente nesse lugar e fora, que sabem muito mais o que diz a Folha de São Paulo, o que diz a Veja, o que diz a Carta Capital, do que o que diz a Palavra de Deus. Pessoas que vão atrás dos conselhos, por mais importantes que sejam, olhe lá, há controvérsias dos psicólogos, dos sociólogos, dos economistas, mas não sabem nada do que a Palavra de Deus diz. Gente, talvez até que se diz discípulos de Jesus nesse lugar, que admiram muito mais o Neymar do que aqueles que andam com Deus, que admiram muito mais as personalidades da televisão, os artistas da moda, admiram, talvez como exemplos de sucesso, do que aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E esse texto, talvez você diz: pastor, sobre adoração até vai, mas sobre me tornar, talvez aquilo que eu adoro, sobre idolatria, o que Isaías 6 está dizendo sobre isso? É um dos textos mais difíceis da palavra de Deus. Talvez você arregale o olho, como eu nessa semana meditando, mergulhando nesse texto. Para mim seria muito mais fácil falar do versículo 1 até o 8, mas não poderia ficar de fora, de 9 até o 13, dos mais difíceis, porque a grande questão é essa. Deus chama Isaías, Deus convoca, ele enxerga o Senhor, ele adora o Senhor, ele tem uma percepção de Deus que é adoração, é o que queremos no culto. Ver aquele que é o alto, sublime, o santo, 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 ele é purificado, ele é transformado, ele recebe um chamado. Deus diz: olha, a quem eu enviarei, quem irá por nós? E ele prontamente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E a parte que nós negligenciamos é essa. A mensagem que Deus deu para Isaías pregar é uma mensagem muito controversa. Deus chama e ele diz: olha, eu quero que você vá para o povo de Israel, mas a sua mensagem vai ser um veneno da minha parte, porque eles vão ouvir e eles não vão entender. Eles talvez vão ter olhos e não vão enxergar, a mente não vai compreender. A mensagem que você vai pregar não vai ser para restauração, mas vai ser para destruir esse povo. Vai ser para que eles ouçam a palavra, que é a minha palavra, e essa palavra traga morte para eles. É um texto complicado. Como é que Deus faz isso? Alguns teólogos dizem que talvez Isaías fumou um baseado. Não é bem isso que eles colocam lá, que esse texto não era para ser colocado ali, mas como o ministério dele humanamente não foi um sucesso, você sabe disso. Ele pregava e ninguém ouvia, ele colocou isso, alguns dizem, para apaziguar a sua consciência, mas nós não cremos assim. A Bíblia é a palavra de Deus, mas eu queria que você pensasse um pouco comigo. Como é que você se sentiria se Deus aparecesse para você numa visão e falasse assim: ó, pregue, faça estudo bíblico, lidere célula, faça discipulado, mas eu quero que enquanto você faça isso, a sua mensagem, o seu discipulado endureça o coração das pessoas para que elas não sejam salvas, mas sim arruinadas, destruídas. Eu vou punir essas pessoas. É fácil de entender esse texto, irmãos? Quantos acham que depois dessa explicação fica um pouco complicado? Mas o que nós precisamos entender é por que esse juízo de Deus. Por que será que Deus diz assim: olha, gente, estejam ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e não percebam, não caia a ficha espiritual, que eles fiquem insensíveis, que endureçam o coração cada vez mais? Por que Deus fez isso? Porque esse Deus que nós dizemos que é bom, que é maravilhoso, eu acredito, sem sombra de dúvidas, entendendo aquilo que a Bíblia diz, que tudo isso é por causa da palavra que eu tentei explicar, por causa da idolatria, por causa dos ídolos. Talvez nesse texto você diz assim: pastor, olha, eu não estou vendo a palavra ídolo, idolatria no texto. Não há.
Mas a grande realidade, eu não tenho dúvida, entendendo a palavra de Deus, que todas as vezes, olha aqui, eu não vou dar estudo bíblico, vai ser prático para você essa palavra. Quando aparece a palavra olhos, ouvidos que não ouvem, mente que não entende, por todas as escrituras sagradas, quando falam de órgãos humanos que estão talvez mortos, apagados, essa expressão tem a ver com a idolatria. Deus está julgando a idolatria do povo de Israel. Deus está julgando este pecado que Ele considera um dos mais sérios talvez, junto com a incredulidade, que são coisas amarradas. Veja só o que diz Isaías, capítulo 2, ele diz: olha, a terra de vocês está cheia de ídolos. Você pode dizer assim: a nossa terra está cheia de ídolos? E não estou falando de cantores, estou falando de ídolos. Nós vamos caminhar sobre isso. Olha o que diz Isaías 42: mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego senão meu servo, e surdo senão o mensageiro que eu enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Mera coincidência com o que acontece nos templos evangélicos, domingo após domingo. Uma multidão que vai para o templo, mas estão ouvindo, é certo, que é óbvio, abrindo parênteses, que em muitos lugares não pregam a palavra de Deus. Mas há muitos lugares como esse, onde pregamos a palavra de Deus, e gente está aqui, ouvidos abertos, mas não estão ouvindo nada, não estão entendendo nada. Falar de idolatria é uma coisa muito séria nessa noite. Eu quero trazer algumas lições. Quais são os princípios que nós aprendemos com esse texto? Eu quero deixar alguns para vocês. O primeiro é esse: nós nos parecemos com o que adoramos, seja para a nossa destruição ou restauração. Repita comigo, que está aqui na tela: nós. Você sabia que repetir aquilo que você está ouvindo te ajuda a gravar um princípio? Sabia que é um princípio pedagógico isso? Então você vai repetir comigo. Vamos falar: nós nos parecemos com o que adoramos, seja para a nossa destruição ou restauração. Ou seja, você se torna aquilo que você adora. Você se torna, e não me venha com esse papo de que eu estou adorando aqui, pastor. Tem a música, eu adorei, eu estou adorando, eu venho todo domingo adorar. Você se torna aquilo que você adora. Você se transforma, você fica parecido com aquilo que você adora. E é interessante que Israel recebe punição por causa da idolatria. Isaías, por sua vez, recebe restauração por causa da adoração a Deus. Porque ele enxerga a Deus, ele é restaurado, ele faz uma oração: eu sou um homem impuro. Eu habito no meio do povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor dos Exércitos. Mas agora tem um problema, sabe qual é? Repita assim comigo: nós nos parecemos com os ídolos que nós adoramos. Tenta acompanhar aquele, porque Satanás não quer que você ouça uma palavra como essa, porque você já está desligando. O problema é, nessa questão da adoração, é uma só. Quando eu falo de idolatria, é algo que nós já associamos pessoas primitivas se adorando diante de imagem. É ou não é? Quem pensa quando fala de idolatria? Você pode levantar a mão, como talvez só eu pensei nisso estudando texto. Qual é a primeira associação? Ídolos. Gente que se curva diante de imagens, de escultura, diante de pedaços de pau, talvez em coisas feitas com as próprias mãos. E nas culturas antigas, cada cidade tinha uma divindade preferida. Havia um ídolo, havia um totem, havia talvez uma imagem grande. Ainda é assim em muitos lugares. Ídolos que podia se ver, analisar, que era feito com as mãos humanas. Isso é até hoje, mas eu quero dizer para você que na nossa sociedade não é diferente. Os ídolos talvez não sejam erigidos, não são feitos por mãos humanas, mas ainda há nas nossas cidades. Na nossa cidade de Piracicaba, ela tem sacerdócio, totens, rituais em seus templos. Os templos são eles, talvez, escritórios financeiros, spas, academias. Você tem donos de academias nessa igreja? Academias, ou talvez estúdios, estádios, onde sacrifícios são oferecidos a esses deuses. Sacrifício onde nós estamos falando: olha, eu quero uma vida boa, eu não quero problema, eu quero conforto, eu só quero tranquilidade. E é uma questão tão séria: você pode não se ajoelhar fisicamente diante de uma estátua, você pode nunca ter feito isso, você abomina quem faz, mas há uma multidão de gente que não se dobra diante de Afrodite, que é uma deusa grega. Mas há muitos jovens se dobrando e hoje são levados a disfunções alimentares por causa de uma preocupação excessiva com a imagem. Gente que tem problemas de saúde porque o seu Deus é a imagem.
o seu Deus é o corpo, o seu Deus é uma preocupação. E é óbvio, cadê os maridos aqui? Maridos, perfuminho, irmão, e house vai abençoar o seu casamento, amém? Você não usa um house, se usa, etc e tal. Mulheres, cadê as mulheres? Pode ir para cabeleireiro, etc e tal, né? A Rubia agradece, minha esposa agradece, as outras cabeleireiras aqui. O problema não é esse, não é se cuidar. O problema é um culto à nossa imagem, uma adoração como em espelho. E não é por coincidência que a capa dessa mensagem é exatamente essa que está aqui, olha. Você se torna aquilo que adora. Muita gente que está se curvando diante de um Deus financeiro. Talvez você não tenha dúvida, porque você ouviu tantas e tantas vezes que Mamon é um Deus, de que a ganância é um problema. Mas eu tenho convicção que há muita gente se dobrando diante do sexo, diante de vícios espirituais, diante do dinheiro, porque a Bíblia diz algo para nós, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você sabia disso? Diga assim: o meu coração é uma fábrica de ídolos. Você conhece essa moça aqui, talvez? Quem sabe quem é essa moça? Andressa Urach, né? Que é uma, sei lá o que ela fazia, né? Que ela era uma atriz, sei lá, né? Fazendo de tudo. Tentei baixar na internet uma imagem dela, confesso que um pastor evangélico quase não deu, porque as imagens que lá apareciam não convém dizer a santos aqui. Mas você sabe, você acompanhou a história dela, o culto ao corpo, a veneração ao corpo quase a levou à morte. Por causa da aplicação de hidrogel. Isso tem acontecido, guardadas as devidas proporções, aqui nesse lugar, com os jovens, com adultos, com pessoas casadas. E essa é uma grande realidade. O nosso coração é uma grande fábrica de ídolos dos mais variados. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Olha só o que o profeta vai dizendo: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Eles vão ouvir a minha voz? Será? Porque o problema não é só os ídolos visíveis, mas são os ídolos do coração. Nós estamos aqui, irmãos, eu não vou pregar uma mensagem que eu já falei tantas vezes. A gente não tem dificuldade para falar de dinheiro. Ídolos? Que ídolos, pastor? Que ídolo nada. Eu adoro a Jesus de Nazaré, louvado seja o nome dele. Eu falo em línguas, olha, eu leio a palavra, eu sou crente, eu conheço. Que ídolos? Eu quero dizer para você, para nós orarmos daqui a pouco, que o meu e o seu coração, pegamos coisas boas, como uma carreira, como sucesso, até mesmo o dinheiro pode ser algo bom. Quantos concordam com essa declaração aqui? Não concorda, mas você chora por causa de dinheiro, irmão? Como você não concorda? Eu quero aumento, o desemprego, é algo. O dinheiro é mal em si, mas nós precisamos dele. Nós podemos utilizar de uma maneira que abençoe a nossa vida. Quantos querem aumento de salário? Digam amém. Aí senti verdade, né, irmão? Glória a Deus. Que aqui tudo é muito lindo, né? Ele fala: quanto? Eu não, sou um crente, minha máscara, apaixonado por dinheiro. Ninguém tem dúvida disso, mas nós pegamos coisas como o amor, como um casamento, como um namoro pode ser uma bênção, um ministério dentro da igreja, um pastorado. Nós pegamos bens materiais, família, e fazemos dessas coisas os bens últimos, a nossa prioridade. Nós colocamos a nossa esperança, o nosso coração diviniza algumas coisas dessas, como se fosse o centro, como se isso fosse dar significado, esperança. E eu quero dizer para você que dinheiro e sexo para alguns não é problema. A gente diz: pastor, eu já estou ressabiado, vacinado, mas o grande problema é isso aqui, ó. Tudo pode ser um ídolo e tudo tem sido um ídolo. Tudo pode ser um ídolo. Tudo é tudo mesmo, Deus. Por isso essa palavra não é para você sair daqui e achar que entendeu, é para ir para casa, pensar, orar, refletir, ir para a sua célula, conversar, orar, renunciar, pedir ao Espírito Santo para abrir os teus olhos. Foi a minha oração nessa semana. Deus, há ídolos no meu coração, há ídolos que estão levantados, porque eu conheço muita gente, por exemplo, gente que passou privação quando era criança, veio de uma família muito pobre, talvez uma família onde não teve acesso talvez aos elementos mais básicos, e hoje cresceu, foi abençoado, não tem falta de coisa alguma, mas exatamente há no coração dessas pessoas uma ansiedade por dinheiro, porque o desejo de segurança financeira é um Deus para elas têm medo de faltar, por isso esse desejo de segurança, de poupança, e há muita gente perdendo a fé por esse medo. Há muita gente sacrificando a vida, compromisso, família, porque quer ter uma segurança financeira. Há outros aqui, talvez muita gente que saiu de relacionamentos destrutivos. Olha aqui,
Você saiu de um namoro, de um noivado que era maldição para você. Você sabe disso. Você amava, chorou, está aí, mas era algo destrutivo, que levou talvez ao divórcio ou uma separação. Mas ainda assim, porque o relacionamento, o ser humano, o sexo oposto é um Deus para você. Pessoas, as mais variadas, não aprendem as lições e por causa do medo de ficar sozinho, entram novamente em relacionamentos para a destruição. Eu vejo esse filme quase todo dia com um pastor de uma igreja evangélica. Quem se divorcia, talvez saia de um casamento. Deus ele não quer que você termine o seu casamento, amém? Ele odeia o divórcio, ele ama o divorciado, mas de repente por circunstâncias as mais variadas, a pregação em maio vai ser sobre isso, elas terminam, não conseguem, talvez Deus permite uma nova chance de restaurar a alma, e elas se enfiam de novo num relacionamento destrutivo, sem a direção de Deus. Queridos, quanto maior o bem, quanto maior for aquilo que nós temos nas nossas mãos, a família, quantos creem que a família é uma bênção? Digam amém. Minha família é uma bênção. Minhas filhas são um tesouro muito precioso para mim, grande demais, mas quanto maior for o bem, quanto maior for o valor, maior é a nossa tendência de esperar que isso satisfaça o vazio da nossa alma, de esperar que isso nos traga alegria, de esperar que isso talvez traga esperança, segurança, e nós fazemos com que essas coisas sejam um falso Deus. Ídolos, gente, essa é a palavra, tem controle. Ídolos dominam a nossa vida, porque eu e você, eu não quero que você pense no que o Espírito faz com você. Eu não vou mandar sermão encomendado aqui, tchau, tchau, tchau. Posso falar, muita coisa, mas Deus vai falar com você. Ídolo é um negócio que a gente gasta tudo, a nossa paixão, a nossa emoção, o nosso dinheiro, o nosso tempo, nós damos tudo, e o resto fica para Deus. O compromisso com a igreja local é algo que se resume no máximo para alguns, domingo à noite. No máximo para alguns de 15 em 15 dias, e nós ainda dizemos: Deus, Tu sabes que Tu és a minha prioridade, tudo aquilo que é importante no Teu coração é para o meu. Mas a igreja, que é a noiva de Cristo, a noiva ao qual Ele morreu, nós reputamos com uma série de argumentos humanos como talvez algo que é colocado no segundo plano, porque nós estamos com os corações cheios de ídolos. Seu ídolo pode ser seus filhos, sua carreira, talvez conquistas, opinião das pessoas, relacionamentos amorosos, aprovação dos colegas, conforto, uma casa boa. Quantos querem morar bem? Amém? Não é gostoso? Chegar em casa, eu costumo dizer que eu prefiro dormir no ar-condicionado do que talvez no calor que racha um pouco na madrugada. Quantos preferem isso? Eu prefiro tomar uma água boa, sentar num banco confortável, do que em outro lugar. Não há nada de errado nisso. Mas o problema é quando isso é o ídolo, é o objetivo. Eu vivo para isso. Outros ídolos, a sua inteligência, que você sabe tudo, você é crítico demais, você sempre tem uma opinião a respeito de tudo, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, né? Como é aquela música, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas o melhor é que você tenha uma opinião em algumas coisas, sobretudo bases da palavra de Deus. Talvez seja, talvez a sua formação, uma causa política, social, ou até mesmo, gente, o sucesso na célula, o seu ministério, na igreja de Jesus. E essa é uma grande questão. Sabe qual que é o resultado aqui dessa primeira palavra que está, que se você não anotou, vou voltar aqui, séria? É que nós nos parecemos com o que adoramos, seja para a destruição, queridos, ou para a restauração. Amém? Olha o que diz o Salmo 115. Esse é um texto que eu queria que você parasse. Nós poderíamos terminar essa mensagem agora. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 115, de 4 em diante. Olha a palavra, que tem a ver com isso que eu estou pregando. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, todos os que neles confiam. Deus tenha misericórdia de nós nessa noite. Sabe que a Bíblia está falando que a punição para o povo de Israel, em Isaías capítulo 6, de 9 a 10, é assim: vocês gostam de ídolos, vocês têm seus ídolos no coração, que você está negando que não é ídolo, mas você é alguém que não abre mão para servir a Deus. É o trabalho, é a segurança. Se você gosta deles, você vai se tornar semelhante a eles, mortos espiritualmente, secos, poucos. Se você adora o dinheiro, você vai se tornar ganancioso. Se você adora o lazer, e não tem nada demais, eu gosto de passear, às vezes não tem tanto tempo, gosto de ir para o
termas, gostam de ir para a praia. Quantos gostam de passear aí, de glória, jogar um futebol, gosto demais, né, mas vai de 6 vezes que eu não vou, não há nenhum problema. Mas a questão é adorar. Se você adora o lazer, você vai se tornar, sabe o que? Apático, preguiçoso, apático, aparência alegre, mas louco como os ídolos. Se adoramos a maldade, nos tornaremos maldosos, vingativos, incapazes de perdoar, porque a idolatria invade o nosso coração de uma maneira que a gente nem tem ideia. Essa é a primeira lição. A segunda lição é essa: a adoração a Deus desperta em nós um anseio pela transformação. Vamos ler a segunda. A adoração é o que aconteceu com Isaías. Se você está com a sua Bíblia aberta, ele diz: olha, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu não sei ao certo, mas os estudiosos dizem que certamente Isaías ou era um parente próximo do rei, ou ele era muito amigo do rei Uzias, talvez um amigo íntimo, era um amigo muito precioso. E a Bíblia diz que quando ele perde alguém, quando alguém tão precioso a ele morre, ele entra no templo do Senhor e ele diz: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Diga glória a Deus. Visão, qualquer um sairia daquela, aleluia, eu estou preparado. Isaías não. Ele se enxerga na adoração. Ele olha e ele começa a ver a grandeza de Deus. O primeiro impacto de quem vê a Deus não é talvez sair como um alegre de qualquer maneira, mas é reconhecer em primeiro lugar talvez a sua miserabilidade, os seus pecados, que ele nada é. Entender que a justiça dele é como, desculpe a expressão, mas é isso que diz o texto original, no próprio Isaías, como um odds usado. É isso que ele diz. As suas obras de justiça são como trapos de imundícia. Trapos de imundícias, era isso. As mulheres não tinham mods como hoje, tá? Você sabe, não fica escandalizado. Era trapo, usava pedaço de fralda. Você já parou para pensar que coisa horrenda era um trapo naquela época? Esse mesmo Isaías, ele tem a visão, e é por isso que ele fala lá na frente. Isaías, capítulo 56, ele vai falando esse texto novamente. Ele enxerga que a obra dele, a justiça dele, tudo que ele tem é isso, mods usado. É como nada, é como sujeira, não vale nada diante de Deus. Ele diz: olha, ai de mim, porque eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe qual que é o resultado? Ele é transformado imediatamente. A boca dele é tocada. Diga assim: a boca dele é tocada. Não é o corpo, gente, né? Tem gente que tem um negócio de uma unção aí, glória a Deus. E eu me lembro que eu fui para um congresso, que você está aberto a Deus, fazemos parte das células, e aí eu acredito em tudo que o Espírito Santo pode fazer. Você acredita que o Espírito Santo faz milagre? Quantos creem? Você crê? Eu acredito de verdade em encontros com Deus, que talvez não estão, talvez nos nossos aspectos humanos, mas às vezes eu vejo algumas coisas, e eu fui naquele congresso aberto pelo Espírito Santo, eu estou aqui, ó, aleluia, toma conta. E eu vi pessoas, e que Deus, sei lá, eu estava aberto, que o pregador nem chegava, os caras rolavam no chão. Fiquei pensando: Deus, eu sou incrédulo demais. Eu acredito no Espírito Santo. Falei: Espírito Santo, faz o que tu quiseres. E gente que talvez ele não entendeu esse primeiro aspecto da palavra de Deus, que a questão é essa: eu preciso mudar. Não é só estralar o corpo inteiro. Ele toca na língua, porque é aí que reside o seu problema. O seu maior inimigo tem a ver com essa língua aí pequena que você tem, que parece de cobra. É ou não é? A gente pega aquela palavra pela boca, a gente fala demais. A gente está cheio de Espírito Santo num culto como esse, Deus os abençoa, a gente sai ali e fala um comentarinho: estava bom, a palavra mais ou menos, né? Mas aquilo ali, o irmão, perdeu a bênção. Os lábios deles são tocados. Eu quero dizer para você que transformação só é possível através de adoração. Quando os nossos olhos enxergam o Rei, quando nós colocamos o nosso coração diante dele, ele nos coloca na roda do oleiro através de sofrimento, através de provação, a adoração, e isso faz você enxergar que você não pode viver do mesmo jeito. Amém? Não tem jeito de vir para o culto, tem muita, eu fico abismado e perto. Por isso que é muito complicado, você não pode julgar. A Bíblia diz, porque às vezes você está falando: olha, o povo não pode ser assim. Pecou pelo orgulho, porque você se sente melhor. Gente que está aqui, gente que está com a vida torta, gente que não está comprometido com a igreja, com Deus, e que é mais espiritual que qualquer um nesse lugar. Você já viu gente? Vez ou outra eu coloco uma coisa no Facebook,
E há irmãos que estão longe, eu estou falando de gente que eu conheço, afastado, o cara está lá, tá vivendo aquela vida do jeito que o diabo gosta. Aí o cara coloca um comentário lá, ele coloca: não é verdade, esses hipócritas que estão longe de Deus, porque é verdade mesmo, porque Deus, porque isso. Aí eu pedir perdão, falar: Deus, tem misericórdia, porque é trapo de imundícia. Porque a realidade é, quando nós nos apresentamos aqui, é para que Deus fale conosco, que há áreas que precisam de arrependimento, há áreas que precisam mudar. Você precisa mudar o jeito de tratar sua esposa, suas filhas, o dinheiro, lidar com ele. E é interessante, Deus abre espaço, a adoração abre espaço para mudança, para mudar. Você não é só cantar música, aí você está aqui: se Deus está conosco, não há o que temer. Porque hoje o pastor dirigiu, aleluia, não entendeu nada. Não entendeu. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Louvado seja Deus. Dá uma glória a Deus, meu irmão. É o pregador, aleluia. Terceiro e penúltimo, sabe qual é a lição? Trilhe o caminho do conhecimento de Deus. Diga isso comigo: trilhe o caminho do conhecimento de Deus. É por isso que Oséias vai dizendo: olha, prossigamos em conhecer ao Senhor, prossigamos, corramos, vamos conhecer a Deus, porque Deus não é alguém que você pode dizer: eu creio que a salvação, nós temos ensinado, não se perde. Eu vi até um post, eu estava procurando um vídeo e você procura no site, eu não sei, alguém me ajuda do CTM, se é a classe Vida Cristã, ou a classe, eu acho que é a classe do, agora, formação, que vem aquele CD que fala sobre a salvação. Alguém lembra? Cadê ali? Bom, tem um CD aí que está lá. Você que já fez o CTM, você precisa ouvir essa mensagem que você não ouviu ainda. Eu não acredito nisso, né? Que eu vi lá, 10 razões porque a salvação vai se perder. E aí eu costumo dizer: se a salvação dependesse da minha mão, gente, da sua, já era, irmão, tchau, inferno. Se dependesse de você manter a sua salvação, de conquistar a sua salvação, tchau, já era. Você concorda ou não? A não ser que você acredite que você é muito espiritual, você é um cara, a quarta pessoa da quaternidade. Porque tem gente assim, a quarta pessoa da trindade. Porque se você é consciente de quem você é, que você precisa da graça, você entende que você não conhece a Deus de uma vez. Nós prosseguimos, nós continuamos, e cada vez que conhecemos a esse Deus maravilhoso, nós chegamos à conclusão de que nós não conhecemos nada dele ainda. Há muito que conhecer, há muito que conhecer. Esse encontro de Isaías, veja só o que ele diz: eu vi o Senhor. Você pode dizer: eu vi o Senhor? É a primeira coisa. Ele não fala de teologia. Vamos discutir teologia, Isaías? Vamos falar porque é o que você quer. Você vai para a célula e ao invés de se abrir, você quer saber: não, pastor, eu queria saber aquele texto de Isaías, o que o hebraico fala, o grego. Quer dizer, irmão, esquece o hebraico e o grego, deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. Amém? Isso aí cabe no CTM, cabe em outras esferas. Isaías não ficou com papo de teologia, papo de ser, ele só falou assim: eu vi o Senhor, os meus olhos viram o Rei. E quando ele viu a Deus, 3 perguntas foram respondidas. A primeira é essa aqui: quem é Deus? Começou a ser respondido: quem é Deus? Quem é Deus? O Tozer, ele vai dizendo o seguinte, olha o que ele fala: uma visão fraca de Deus é a causa de centenas de males menores. Uma visão elevada de Deus é a solução de 10.000 problemas temporários. Seu Deus é de que tamanho, querido? Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho desse Deus que você adora? Qual é o tamanho do Deus que nós servimos nessa igreja? Quantos creem que Deus é todo poderoso? Digam amém. Por que você tem medo de perder o emprego, querido? Por que você tem medo de dizimar porque vai faltar, se o seu Deus é todo poderoso? Por que você tem medo da má notícia? Eu não estou falando das primeiras reações humanas, somos humanos. Eu estou falando de uma atitude deliberada de incredulidade no nosso coração, que não consegue confiar. Quando nós conhecemos quem é Deus, nós começamos a enxergar muitas coisas, porque a maneira que você enxerga o seu Deus vai definir tudo na sua vida. Vai definir tudo, gente. A maneira que você enxerga o tamanho do seu Deus definirá seu casamento, seu ministério, a maneira de tratar com os filhos, de lidar com o dinheiro, de lidar com a tentação, de lidar com problemas, com relacionamentos. E é tão interessante que ele diz: eu vi o Senhor. Quantos querem ver a Deus nessa noite? Digam amém. A minha oração tem sido de todo o coração, gente: eu quero ver o Senhor.
ter olhos que conseguem enxergar ao Senhor, não são olhos físicos. Nós não podemos, até Moisés, quando ele falou: Senhor, mostra-me a tua glória, ele viu apenas Moisés. Deus falou: Moisés, você vai virar de costas, eu vou passar na fenda da rocha, que era um risquinho, e aí eu vou passar de costas, você vira e você verá. É impossível vermos a Deus com os olhos físicos, não há essa possibilidade. Ver a Deus, nós estamos falando de algo espiritual, ter olhos que enxergam, que entendem, que você diz: entendi, caiu a ficha, é isso, vou obedecer. Quem é Deus? E queridos, nós vamos ler esse texto aqui, 1 Timóteo capítulo 6, 15 e 16. Vamos ler com uma palavra de adoração ao nosso Deus. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia. Aleluia. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é Deus? Ele é incomparável. Ele é o Rei dos reis, Ele é aquele que está no controle, Ele é capaz, Ele é todo poderoso, Ele está presente, Ele está perto, Ele está conosco. Esse é o nosso Deus. Esse entendimento, sabe o que Ele faz? Você adorar a Deus, e a adoração é saúde interior. Muda a sua vida, dá um chute na ansiedade, porque nós somos estressados e ansiosos. Quem é um pouco ansioso aqui? Levanta a mão. Bom, metade levantou a mão, outra metade mentiu, mas está tudo certo. Somos estressados, faz parte da natureza. E aí você, ai meu Deus, ai se vai, não vai dar certo. Você quer mudar isso, querido? Adoração, aumentar o conceito de Deus, a perspectiva muda. Nós começamos a enxergar que Ele está cuidando, que Ele ama você, que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Louvado seja o Senhor. É a misericórdia dele. Uma outra pergunta que se responde é essa: quem sou eu? E essa eu já falei anteriormente. Você sabe quem você é? Não é aquele papo de que anda com o nariz empinado e talvez arrogante, porque eu sou filho do rei, porque eu sou cabeça e não cauda. Aleluia, eu decreto. E é alguém, né? Glória a Deus. Quantos são filhos do rei dos reis daqui? Digam amém. Só cada vez que você vê isso, você anda de cabeça erguida, não no sentido da arrogância, mas porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas essa postura é uma postura de dependência, submissão, confiança no Senhor, e não sair pisando, dizendo: porque o patrão reivindica a empresa é minha, porque tudo é meu, eu não vou ser mandado embora. E aí tem um monte de desempregado que é filho do rei, né? Um monte de desempregado que reivindicou. Não, é o equilíbrio. Não é arrogância, mas também não é uma baixa autoestima, uma estima baixa, quando se diz: eu sou miserável, eu sou um pecador como Isaías, eu sou alguém que, porque nada dá certo. Não, é o equilíbrio da palavra de Deus. Eu enxergo que eu preciso da graça, mas eu entendo que Deus é alguém que cuida de mim, que me faz andar em vitória. Esse é o Deus que me faz andar em lugares altos. Eu estou no caminho da transformação, porque ninguém se encontra com Deus e permanece o mesmo. Se você vem domingo a domingo aqui e não tem mudança na sua vida, é impossível, porque você não se encontrou com Deus. O problema não é do pastor, não é da célula, não é do louvor, é porque você não se encontrou com Deus. Porque quando nós nos encontramos com Deus, gente, sabe o que você entende? Quem eu sou? Você começa a enxergar quem você é em Jesus. A terceira pergunta que nós respondemos é essa: o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que você faça? Qual é a missão? Porque um monte de gente está aqui esperando um anjo tocar na boca, e está anos e anos na igreja e não levanta dessa cadeira, fica, tem até a marca dessa parte traseira que está aí, e você, não pastor, estou orando. Depois a gente está 10 anos orando, gente está orando. E aí, meu querido, vamos lá, vamos mexer. Espírito Santo tem dons, Ele deu na sua mão, vamos contribuir. Calma pastor, estou jejuando e orando. Falei: Jesus vai voltar, você vai estar orando, irmão. Jesus vai voltar e você não cumpriu a missão. Isaías, eles apenas ouvem. Sabe qual é a palavra? Adoração. Deus deseja apenas uma coisa de você. Ele diz assim: olha, quem eu enviarei, quem irá por nós? Isaías não perguntou o quê? Ele recebe a missão depois. Ele apenas diz: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Quem se encontra com Deus, quem é transformado, responde essa oração que Deus quer que você faça nessa noite: eis-me aqui, envia-me. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém?
E a última lição, enquanto o Everton vai chegando, sabe qual é? Volte para Deus de todo o coração e livre-se dos ídolos. Volte-se para Deus, querido, de todo o coração. Volte-se para Deus de todo o coração. E talvez o maior obstáculo para isso é você se sentir satisfeito espiritualmente. Nessa tarde eu orei, nesse sábado eu falei: Deus, em nome de Jesus, eu tenho colocado a minha vida no seu altar, mas não me deixe chegar numa posição aonde eu me sinta confortável, aonde eu olhe para a minha vida e eu acho que está tudo bem, que não há áreas em que eu preciso melhorar, que eu estou melhor que fulano, melhor que Beltrano, porque nós nos comparamos, e há pessoas que estão pior do que nós. E é interessante que quando Isaías testemunha essa santidade de Deus, ele entrega, ele diz: vem aqui, muda a minha vida, transforma a minha vida. E a minha pergunta é essa: quais são os seus ídolos, querido? Quais são os seus ídolos? Quais são? Sinceramente, eu gostaria que você fosse alguém que não desligasse, porque pode ser que sejam muitos. Sabe qual que é o problema que eu vi no meu coração? É que às vezes tem tanta coisa na nossa vida e nós vamos nos transformando num tipo de pessoa que Deus não quer que você seja, num tipo de ser humano, num tipo de discípulo, num tipo de cristão que na realidade não tem nada a ver com a pessoa que Jesus tensionou, que Deus deseja que você seja. E há talvez uma dualidade aí. Você está muito confortável do jeito que você está, parece feliz. A gente que nós desafiamos e parece que está tudo bem, está maravilhoso, a minha vida está boa, está legal, eu não quero me envolver. Mas o problema é que lá no fundo você sabe que não há plenitude, há um vazio, há uma incompletude, há falta de propósito, há escravidão, há entorpecimento, há um vazio. Há muita gente nessa noite que está oco com os ídolos que são adorados. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso, mas essa é a realidade que Deus está trazendo você para ouvir. E você diz: olha, parece que eu estou confortável e correndo nesse caminho, mas pastor, eu não sei mais o que é experimentar a presença de Deus. Minha vida cristã é a mesma, faz 30 anos, 40 anos, 10 anos, é a mesma coisa. Este é o resultado, é o que está escrito no paralelo do Salmo 115: tornem-se como eles, todos aqueles que adoram. Queridos, antes de orarmos aqui, é interessante, enquanto a banda vai chegando aqui, devagar, um por um, que fechando essa palavra, Jeremias capítulo 2, tem uma palavra muito interessante para nós, que nós olhamos para o povo de Israel, e sabe o que a gente faz? O povinho sem vergonha, esse povo de Israel, é ou não é? Porque esse povo, se eu tiver discípulos porque o povo era demais, eu não faria isso que esse povo fez. Não só você faria, como você faz diariamente, nas pequenas decisões que você tem tomado, talvez em áreas que para você não são espirituais, em áreas que você diz: Deus não tem nada a ver com isso, o meu trabalho é eu, meus filhos, está tudo certo, meu relacionamento com a sogra, com o sogro, nessa área de perdão, pastor, olha, eu sei que eu tenho que perdoar, mas essa área do dízimo, eu quero entregar, mas não adianta entregar aqui no seja de coração, como nós vamos racionalizando. Essa área da célula e do ministério, eu até quero me envolver, mas nós vamos deixando de lado, vamos deixando para lá. E o texto vai falando uma palavra muito séria. Olha só o que diz Jeremias: alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo, isso é para mim e para você, trocou a sua glória por deuses inúteis. E a palavra continua: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Vamos ler todos juntos esse versículo 13. Queridos, palavra de Deus para fechar essa mensagem, nós terminarmos adorando e orando, é o seguinte: Deus está falando: meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, aquele que vai saciar toda a sede que está dentro do seu coração. Essa fábrica de ídolos, essa fábrica de necessidade, talvez de segurança, de preenchimento, de propósito, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas com as suas mãos, cisternas rachadas, que não retém águas de chuva, que é passageiro. É por isso que nessa noite há tanta dificuldade, altos e baixos nas nossas vidas, por causa dos ídolos que nós precisamos abandonar. Eu queria convidar você, querido, a ficar em pé em nome de Jesus. Chegou todo mundo? Pode chegar, é um de cada vez, mas pode vir. É para vir. Eu queria terminar orando
Tu és a cura, eu creio que Tu és a cura, Deus que vai nos curar nessa noite. Que o relacionamento com ídolos, gente, não tira aí da minha mensagem não, tá, irmão? Aleluia, louvado seja Deus, não tira. Tem 3 palavrinhas que eu queria que você fosse já orando e ouvindo, que nós amamos, confiamos neles e obedecemos esses ídolos. E sabe o que eu e você cometemos todo dia? Adultério espiritual. A palavra de Deus, leia o Velho Testamento, ele compara esse relacionamento com esse monte de coisa que é boa. Dinheiro, família, filho, casamento, carreira, são coisas boas. Mas quando obedecemos e amamos isso, nós estamos cometendo diante do Senhor adultério espiritual. Adultério espiritual. Adultério, que é algo tão sério, e tudo que nos controla é o nosso Deus. Talvez o seu Deus não seja Jesus, talvez o seu Deus não seja o Senhor. Deus está querendo levar você a um processo de transformação. Abaixe sua cabeça, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Como Isaías foi transformado, diante de você está uma decisão nessa noite. Nós vamos orar nessa decisão, e talvez eu vou convidar algumas pessoas